tenho o sonho, a utopia de ver uma sociedade antirracista, e eu acredito que a educação ela cumpre esse papel. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Bom, vamos começar trocando uma ideia hoje com a Catarina. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você no programa. Conta pra gente um pouco sobre o seu Matite, quem é você, onde você está, onde você quer chegar, enfim. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer enorme participar desse espaço que é super importante. Eu sou professora, sou formada em letras e pedagogia e pode-se dizer que eu sou uma exceção, que a gente contraria as estatísticas em relação à população negra, mas também é sempre bom pontuar que num país de profundas desigualdades, a gente não pode trabalhar com a questão de exceção, é uma regra. E eu sou professora, como eu já falei, leciono no estado para Fundamental e Médio, e atualmente eu estou com as turmas do Fundamental 2. Bom, o que as pessoas dizem sobre mim? Bom, as pessoas dizem que eu sou bastante durona, e às vezes eu fico pensando, o que será isso, né? Por quê? E eu acho que as pessoas às vezes confundem dureza com firmeza. Eu tenho as minhas convicções que foram impressas quando eu assumi o meu cargo no Estado, e aí eu percebi muita contrariedade de uma educação pública de qualidade. Então, sou firme nessas pautas, é uma gestão democrática, participativa, e eu não abro mão. A questão onde eu quero chegar, eu não sou uma pessoa de muitas ganâncias e não tenho muitas ambições, mas eu acredito que eu estou num lugar que eu queria estar, porque eu fui profundamente marcada no meu trabalho de término de conclusão de curso, onde a professora Cidinha me indicou para trabalhar com a Lei 10.639, e aí eu fui pesquisar sobre essa lei, o porquê dessa lei, quais eram as lutas que vinham antes para a implementação dessa lei que obriga o ensino da cultura africana na escola e na universidade. E eu fui atrás de saber com um texto que tem o título Faça o Teste do Pescoço. Então é só colocar lá no Google o título Faça o Teste do Pescoço, e é um texto bastante convidativo, porque ele te coloca num lugar de reflexão e realidade muito profunda. E ele usa expressões como faça o teste do pescoço, meta o pescoço, e vai te levando para espaços para que você venha perceber a ausência da população negra em determinados locais. E ali eu fui extremamente marcada por aquele texto. Então ele só vou falar uma parte, tem uma parte que enumera, né, situações, e aí ele diz assim: faça o teste do pescoço em uma manifestação de médicos e verifique quantos médicos negros há nessa manifestação. Então, ele vai te levando para o judiciário, ele vai te levando para os lugares de maiores destaque na sociedade, de lugares de decisões de poder, e aí você percebe a ausência dessa população negra. E só para finalizar, com o término desse meu trabalho, eu prometi para mim mesma que eu ia trabalhar a questão racial com essa lei no chão da escola, porque tenho o sonho, a utopia de ver uma sociedade antirracista, e eu acredito que a educação ela cumpre esse papel. Então, hoje eu estou nesse lugar que eu queria estar, então é muito fantástico poder trabalhar com crianças,
poder empoderar crianças negras, a sua identidade, a sua história, a sua cultura, e criar, assim, uma sociedade antirracista. Então, eu estou nesse lugar. Tenho o desejo de aprofundar meus estudos na cultura africana, com pós e até mesmo mestrado. Acho que é isso. Muito bom. Nos Estados Unidos, eles têm um costume de sempre que encontram um militar, eles agradecem, né? Thank you for your service. Obrigado pelo seu serviço. Eu acho que no Brasil a gente devia fazer o mesmo sempre que encontra uma professora preta. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Eu que sou filho de uma professora preta, muito obrigado por não desistir da nossa sociedade, das nossas crianças. É sempre muito bom ouvir histórias como a sua. Em 2018, o IBGE divulgou uma pesquisa apresentando os seguintes dados, né? O percentual de mulheres brancas com ensino superior completo era de pouco mais de 23%, que representa mais de 2 vezes o número de mulheres pretas, né? Que são apenas 10%, e mais que o triplo de homens pretos, com apenas 7%, né? E tem uma música de um rapper paulista de São Bernardo do Campo, Isalu, que na música Mulheres Negras fala mais ou menos assim: enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as mulheres negras duelam para vencer o machismo, o preconceito, o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, né? De ler nos banheiros das faculdades hitleristas, fora macacos cotistas. Isso foi só para contextualizar o que a gente quer ouvir agora de você, que é como é ser uma profissional de letras e pedagogia preta na sociedade brasileira. Olha, eu acredito que, de fato, eu tenha alguma representatividade diante das crianças que são pretas, negras, e uma ponte, né, para tentar estabelecer essa luta antirracista, né, de chamar alunos que também têm uma pele mais clara para o combate do racismo. Então, como eu falei para você, a gente estabelece, né, no chão da escola esses diálogos. Então, a gente trabalha ao longo desse período que eu assumi no Estado, que foi um pouquinho lá atrás. Então, eu procurei, de fato, trabalhar com essas questões por meio de projetos. É claro que a gente não deve trabalhar a consciência negra apenas no mês da consciência negra, né? Ser professora é lidar com algo imprevisível. Então, você presencia cenas de discriminação, de preconceito dentro de uma sala de aula. E isso não tem uma receita. A gente precisa fazer as nossas intervenções e levar esses alunos a refletir qual o discurso racista que está reproduzindo, tentar entender um pouquinho da luta da população, dos movimentos negros. Então, além de trabalhar com os projetos no mês da consciência negra, o professor ele precisa fazer essas pequenas intervenções no dia a dia, seja ela de cunho racista, machista, ou qualquer tipo de discriminação. Então, eu acredito que eu sou essa representatividade para as minhas alunas negras, porque ali se veem representadas, né, como uma pessoa que está tentando construir o conhecimento, que tem uma certa intelectualidade, e essa ponte aí para a gente combater o racismo com todos aqueles que venham entender a importância dessa luta. E a gente sabe também, interessante que eu estava pesquisando sobre quantos professores negros há por exemplo, qual que é o percentual de professores negros no estado de São Paulo. E aí eu pesquisei e encontrei o dado de 6,3%. E aqui eu não estou fazendo a separação de gênero, mas no estado de São Paulo, ele tem essa porcentagem que, de fato,
precisa ganhar um pouco mais, avançar nesse sentido. E aí a gente luta por uma escola pública de qualidade, para que esse jovem, né, tenha uma educação, ele seja um sujeito, né, ele possa adentrar nos espaços, no espaço superior de ensino, né, atuante, para que ele também incorpore o jovem negro, porque é aquilo que a Lélia Gonçalves ela fala, e ela até parafraseia a Simone de Beauvoir, quando ela diz assim: ninguém nasce negro, se torna, porque o mito da democracia racial, o embranquecimento é tão forte que a gente se vê, não se pertence a essa identidade negra. Então, se não há um pertencimento dessa identidade, do conhecimento da história, do conhecimento das lutas, você fica alheio a todo esse processo. Então, eu acho que eu tenho esse papel, enquanto professora negra, de estabelecer esses diálogos, de empoderar essas meninas, seja no cabelo, seja na cor da pele, seja nos seus traços, né? E também de trazer os alunos que têm a pele clara, branco, para a luta, né? Nessa luta antirracista, como a Angela Davis fala, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E ser antirracista, você precisa ter o conhecimento, você precisa entender, você não pode reproduzir um discurso, aquele discurso que eu detesto do senso comum, é mimimi, cotas, é mimimi. Então, eu acho que eu tenho essa missão e o meu coração arde com isso, viu? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre o movimento negro, eu não tinha esse pertencimento, essa identidade. E eu fui me aprofundando e me empoderando, tentando entender. Então, acho que o caminho é esse. Bom, Catarina, muitas pessoas buscam nos concursos públicos, né, uma estabilidade profissional. E a gente sabe que o racismo estrutural ele está nas entranhas dos concursos públicos, porque por muitas vezes quem consegue uma vaga, quem consegue um cargo no setor público são pessoas que tiveram recursos para estudar, tiveram algum privilégio em algum momento da vida, né? Então, queria que você contasse um pouco o que é ser preta e trabalhar no setor público. A educação, né, ela representa um fator de pressão por parte dos grupos subordinados, visando melhores condições de vida e ascensão social. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho do nosso passado. Então, se nós pensarmos na era colonial, nossa sociedade inteiramente, como que eu posso dizer, inteiramente fundada na questão da hierarquia. Então, de um lado, nós tínhamos donos de terras, né, brancos, e o outro lado, os escravos com a efetiva mão de obra dessa sociedade. Por ser uma sociedade hierarquizada, ela também é uma sociedade patriarcal e paternalista, né? E de um lado nós temos a mulher branca, que a mulher branca é aquela mulher idealizada, aquela mulher feita para casar, e do outro a mulher negra, que é aquela produtora que trabalha na colheita, né, que trabalhava na colheita, no engenho. Ela, além de produtora, ela era reprodutora e ela era uma mãe em potencial de uma nova mercadoria para esse mercado da mão de obra. Então, nesse sentido, aí o que acontece? Então, esse é o cenário dessa sociedade. De um lado, os donos de terras e do outro, a mulher, os escravos, e cada um desempenhando o seu papel. A mulher negra com todo esse jugo em suas costas. E aí, com a década de 30, quando tem a questão do avanço da industrialização, e aí a gente tem
o acesso das mulheres brancas na indústria têxtil, né? Quando há uma queda, brancas elas vão para datilógrafa, secretária, mesmo que mal remuneradas, mas aí elas precisavam de uma qualificação educacional. Em contrapartida, a mulher negra não teve esse avanço e essa inserção nos mercados de trabalhos burocráticos. Por quê? Primeiro, pelo fator racial, excludente, seletivo, e também porque trabalhava-se com o público sendo submetido aos mesmos trabalhos da era colonial, como empregada, ela acaba sendo recrutada para esses empregos, empregada doméstica, babá, faxineira, chão de fábrica. Então, a educação, ela, de fato, tem esse poder de alavancar uma ascensão social. E aí políticas públicas como cotas e até mesmo, por exemplo, cursinhos populares, que boa parte do público-alvo são esses jovens periféricos que têm o intuito de que eles assumam esse lugar no curso superior. Porque a meritocracia ela é bastante cruel. Se a gente pegar um aluno de escola particular e depois ele se prepara com um cursinho, tem um investimento, a família banca isso, porque tem um certo poder aquisitivo. E aí o jovem negro ele não consegue acessar esses espaços porque a educação pública também, com todos os fatores e prejuízos, e a falta de poder econômico desse jovem, ele acaba ocupando lugares de menor prestígio. Bom, Catarina, uma coisa que me chamou a atenção em algumas falas suas foi que você foi marcada por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Algumas vezes você comentou, você estava contando um pouco para a gente o que aconteceu e você disse que aquilo te marcou. Bom, gostaria de pedir que nesse momento você nos marcasse, o microfone está aberto, para a gente finalizar. Imagina que todas as pessoas do mundo estão te escutando nesse momento, que você gostaria de deixar como marca? Como eu falei, né, eu fui marcada, porque a gente cresce, né, e parece que a gente é pintado para você um mundo cor-de-rosa. Então, na minha consciência racial, era muito debilitada. Eu não tinha noção do racismo estrutural, o porquê que jovens negros morrem nas periferias, porque atinge os vários índices de genocídio, seja de violência contra a mulher negra, enfim. E aí, na escola, na minha época, né, eu me sentia muito envergonhada quando se falava do dia 13 de maio. Não sei se para você era assim. 13 de maio, dia da abolição, era um motivo de vergonha, porque trazia a questão do negro de uma forma, sabe, bastante inferiorizada. Não tinha uma valorização e um empoderamento. Não se falava que Zumbi, por exemplo, era um símbolo de resistência. Zumbi era tratado como um ladrão. A própria literatura, uma literatura, não sabia de escritores negros, intelectuais negros. Então, para mim, não existia esse mundo, né? E a gente vai se embranquecendo com isso. É aquilo que a Lélia fala. A Lélia Gonçalves, intelectual da década de 70, fundadora do movimento negro unificado, ela diz que ninguém nasce negro, se torna, porque ele vai se tornar quando ele pertencer a essa identidade, quando ele entender os processos. Então, por isso que eu fui marcada nessas pesquisas para o trabalho
E para mim foi um choque de realidade, me trouxe para um lugar de reflexão. E ali eu comecei a me empoderar como mulher negra. E ali eu comecei um processo de amar o meu cabelo da forma como ele é. Não queria mais ele liso, sabe, Bruno? E isso é muito... É uma experiência que ela é pessoal, você tem que se colocar à disposição e você vai sendo marcado. E tudo começou ali com a questão daquele texto, faça o teste do pescoço. E eu comecei a abrir a minha visão para isso. E na escola, além de não ter o estudo de autores negros, de personalidades negras, na minha época, eu também percebi, fazendo a minha trajetória, que eu não tinha nenhum professor para chamar de meu, porque eu sempre era aquela menina isolada no canto da sala ou no fundo, e não tinha muita atenção dos professores. Então, é por isso que eu tenho esse empenho de chamar para discussão, como os professores também. Veja, lá na escola, a minha parceira é uma professora branca. Eu não tenho, então, fazendo o teste do pescoço ali, eu não tenho uma professora parceira para me identificar, para construir, sabe? Isso que eu tanto gosto de fazer, e acho que é um trabalho de formiguinha, né? Promover jovens críticos, que tenham a sua identidade assim formada com a questão racial, que entenda que grupo pertence, que tenha também uma consciência de classe. Então, acho que na escola a gente precisa, e ela tem esse papel de propiciar esses diálogos, os professores. Então, é importante ter formação do que é a Lei 10.639/03, como trabalhá-la nas escolas, de que forma, conhecer a literatura negra, conhecer Solano Trindade, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonçalves, Angela Davis, Djamila. Então, eu acho que é isso. Bom, sem sombra de dúvidas, você acaba de marcar todos nós que estamos te ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que está se perguntando nesse momento, como eu faço para ser antirracista, está aí um exemplo. Marque as pessoas ao seu redor, conte sua história, conte a história do outro, mas deixe uma marca, faça a diferença, mude a vida de algumas pessoas. Então, Catarina, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua força, por tudo que você nos passou agora. Não tenho dúvida que só enriqueceu o programa. Muito obrigado. Obrigada, Bruna, é um prazer. E é bastante importante esse espaço aqui para dar voz àquele que precisa ser ouvido de fato, compartilhar suas experiências, suas lutas. Então, parabéns pela iniciativa, show de bola, valeu mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. É isso. Coisa de preto ter bem menos que devia, e ainda assim ser o povo mais feliz. Coisa de preto fundar a academia e se chamar Machado de Assis. Coisa de preto ser um tal Luiz Gama, hoje o maior advogado do Brasil. Coisa de preto ser Barack Obama, coisa de preto ser Gilberto Gil. Isso é coisa de preto. De preto sim. Isso é coisa de preto. De preto sim. Para com para com
Bambera,